Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e como já anunciamos, a partir de agora, o nosso debate. E o nosso debate de hoje, mais uma vez, a gente volta à violência praticada, a violência doméstica praticada contra a mulher. Inclusive temos aí dados mostrando aí o crescimento, acima de tudo, de processos judiciais referentes a essa prática de crime de violência doméstica. Evidente para muitos o número do crescimento de processos é porque hoje as vítimas estão sendo mais encorajadas para buscarem aí que esse tipo de agressão seja comunicado com a autoridade competente para que as providências sejam tomadas. É aquela velha história também, né? As pessoas vão entendendo de que aquela pessoa que começa com um grito dentro de casa, com uma ofensa dentro de casa, com um tapa na mesa dentro de casa, com um chute no cachorro dentro de casa, começa assim. Daqui a pouquinho a mulher está sendo ali executada, isso sem antes ser agredida, enfim. Então tem todo um quadro. É o que a gente costuma dizer aqui. O assunto, ele só será cessado de ser abordado aqui na Rádio Justiça, assim que zerar também os casos de violência doméstica. Então, enquanto isso, nós vamos estar sempre aqui com convidados que aceitam os nossos convites e daí nós, então, avançamos aqui no tema. E hoje nós vamos abordar este assunto com a nossa convidada, a doutora Cris Cavalcante, ela que é advogada especialista nas áreas civil, de família e sucessões. E vamos então cumprimentá-la, né, doutora Cris? Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite e muito boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde para todos vocês. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu cumprimentar também o doutor Rodrigo Garcia Duarte Rodrigues. Como é que é? É pizza, então é Butzi, né? Então está aqui conosco também. Ele que ensinou essa dica para a gente falar aqui o sobrenome dele. Ele que é especialista no processo constitucional, né? Aliás, no processo e também no direito constitucional. Doutor Rodrigo, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Uma honra estar aqui. Cumprimento meus colegas e o senhor também. Muito obrigado pela gentileza. Cumprimento também o doutor João Pedro de Souza Melo, ele que é advogado, especialista no direito criminal, né, doutor João Pedro? Também seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com a doutora Cris, com o doutor Rodrigo, para discutir um tema tão importante. Então vamos nós, né? Já partindo aqui para a primeira colocação, e deixo este assunto, a resposta com os senhores, ou seja, até quando as mulheres vão estar sofrendo a violência dentro do seu lar, no ambiente, portanto, do seu lar, no ambiente doméstico? Será que, pelo menos, há, portanto, aí uma data determinada pela ONU para que em 2030 cesse, portanto, esse tipo de violência? 2030 falta o quê? Então, 2025 faltam 5 anos, quando essa data foi, de certa forma, colocada, se faltavam, portanto, aí muito tempo para chegar até 2030, estamos aproximando e, pelo que a gente está observando, está longe de encerrar, portanto, este caso. Mas como é que a senhora avalia justamente essa questão? Ou seja, essa prática criminosa que constantemente vem lutando famílias, revoltando a população e mostrando determinadas covardias, doutora Cris? Olha, boa tarde. O último relatório da ONU que foi feito nesse sentido já traz uma perspectiva mais à frente. Coloque-se mais uns milênios aí na frente, pelo menos. Porque, então ela chegou à conclusão que 2030 vai ser impossível. Não, impossível bater essa meta, até porque o tema da violência doméstica ele é muito mais abrangente, ele tem que ser tratado lá na base desse machismo estrutural, dessa desigualdade de gênero. E é muito difícil você
modificar isso em pouco tempo, porque é uma questão social que tem que ser trabalhada. Aqui no Brasil, em especial, a gente tem que entender que é recente. Não tem como você mudar o entendimento de toda uma geração em anos. Uma questão que foi assim trabalhada por milênios. Então, se a gente entender que só na Constituição de 88, nós, mulheres, fomos colocadas no mesmo patamar de igualdade dos homens, ou seja, quantos anos? 36 anos, só aí que foi reconhecido que nós somos capazes. Como você quer mudar a cabeça dos homens hoje, com 36, com 38, 40, dessa realidade? Não tem como. Então, é um trabalho realmente de formiguinha, infelizmente. Mas a gente já viu que mesmo demorando, mesmo tendo pouco tempo dessa mudança, que a Lei Maria da Penha em 2006, então é menos tempo ainda, a gente já conseguiu inúmeros avanços. Mas acho ainda uma perspectiva muito impossível de alcançar 2023, que cesse totalmente casos de violência doméstica, até por conta dessa dificuldade nessa reestruturação. Doutor Rodrigo, como é que o senhor define violência doméstica? Olha, esse é um conceito de delicada e difícil precisão. Violência doméstica pode acontecer em uma série de circunstâncias, do ponto de vista psíquico, inclusive, psicológico, físico, pode ser um abuso verbal, uma situação de um encarceramento mental por parte do agressor que agride não só a mulher, mas também a família como um todo, em que todos são prisioneiros psicológicos daquela agressão. A violência é um conceito sociológico, um conceito filosófico, né? Um abuso do poder, um abuso da posição de dominância, e é até bom que a gente expanda esse conceito para conseguir alcançar situações em que, embora a mulher não esteja sendo agredida fisicamente, ela está sendo agredida e vítima de uma violência que a encarcera na sua psique e no seu âmago, na sua alma, no seu ser. É um conceito de difícil precisão, Walter. Eu tenho muita dificuldade em encontrar um conceito que seja que consiga enquadrar todas as situações. Eu acho que a gente está cada vez mais evoluindo para encontrar situações em que há uma violência que às vezes é muito sutil, mas que também precisa ser tratada, precisa ser discutida e precisa ser combatida. E aqui é uma grande felicidade que nós estamos falando disso na Casa da Constituição, no Supremo Tribunal Federal, um lugar onde são discutidos temas importantíssimos no aspecto da violência contra a mulher. Inclusive o CNJ tem iniciativas importantíssimas para tentar identificar situações de abuso, de violência cometida contra a mulher, e como a minha colega, a doutora Cris, falou, e o senhor também falou, a situação de eu quebrar móveis, mobília dentro da casa também pode ser considerada uma situação de violência, porque agride e desestabiliza o lar como um todo. Então, é um conceito de difícil precisão. Eu acho que nós estamos avançando e eu concordo com a análise da doutora Cris de que eu acho impossível nós chegarmos a uma resolução do problema até 2030. Os dados do CNJ mostram que temos hoje um índice de denúncia de pelo menos 230 mil por ano, mais de 1.200.000 processos no Brasil engarrafados com uma série de deficiências estruturais de atendimento, de treinamento. Então, é um problema muito grave que nem o direito é capaz de combater. É preciso educação, é preciso um monte de coisa que eu acho que teremos a oportunidade de falar aqui nesse programa, mas para mim é um conceito de difícil precisão. E eu fico feliz que nós estamos aqui debatendo e tentando encontrar uma solução juntos. Doutor João Pedro, quer dizer, a raiz de tudo isso que nós estamos aqui abordando. A doutora Cris, ela abordou aqui a questão social. A gente fica aqui imaginando uma questão social, quer dizer, será que quem tem mais cultura, quem tem mais dinheiro, não pratica esse tipo de crime? É praticado principalmente pelaquela pessoa que não detém tanta cultura, que não detém também tanto dinheiro, daí não sabe o que estaria fazendo, vamos imaginar dessa forma. Afinal de tudo, como é que o senhor conceitua também aí essa questão? Onde que estaria a raiz desse assunto que nós estamos hoje aqui abordando e claro, não é de hoje que a gente vem abordando esse tema, e a sensação que a gente tem é que quanto mais a gente aborda, mais violência acontece, tanto é que tivemos recentemente o Instituto do Feminicídio, que até então
existia, portanto, nas nossas leis. E, de repente, chega, portanto, aí essa definição pelo fato das mulheres estão sendo assassinadas pelos seus companheiros. Antigamente era um homicídio comum. Hoje já avançamos, portanto, para o feminicídio para justamente classificar, mostrar a violência que acontece contra as mulheres dentro do seu ambiente doméstico. Como é que o senhor vê também esse ponto? Walter, o crime em geral, e esse em particular, ele tem sempre causas multifatoriais e complexas, né? É difícil a gente dizer sempre existe uma causa para um determinado tipo de criminalidade e eliminando essa causa nós vamos resolver o problema. E a questão da violência contra a mulher, essa crise que nós vivemos, ela decorre também de um contexto cultural complexo e antigo no Brasil, que nós só, como bem colocou a doutora Cris, nós só começamos a enfrentar seriamente com os mecanismos legislativos adequados muito recentemente. É uma anedota da política, muito cara a alguns criminólogos, em que um determinado secretário de segurança ia anunciar os seus projetos para combater a criminalidade ao longo da sua gestão, e ele concluía assim: efetivadas as minhas medidas, as medidas que eu estou propondo, nós vamos conseguir reduzir a criminalidade a níveis aceitáveis. E aí o jornalista pergunta: mas existe nível aceitável de criminalidade? E o secretário responde: mas é claro que sim. Ou você pensa que não existe crime na Dinamarca, na Noruega, na Suécia? Então, o crime, ele de fato é um fenômeno intrínseco à vida social. Essa ideia de que em algum momento nós vamos, em 2030, em 2050 ou em 2200, suprimir a violência contra a mulher da nossa sociedade, isso é um delírio. Na realidade, assim como seria um delírio dizer que nós vamos suprimir da nossa vida social o roubo, nós vamos suprimir o homicídio de modo geral e etc. Agora, a utopia, né, como dizem, a utopia não serve para nós chegarmos, né? A utopia é como um horizonte, serve para caminhar. Então, nós não vamos atingir os objetivos. Eu acho que já está claro a essa altura, em 2025, que em 2030 nós não vamos atingir os objetivos estabelecidos pela ONU em relação à igualdade de gênero em diversas temáticas e, inclusive, na questão da violência. Como também não vamos atingir os objetivos em questões ambientais, em questões de paz e segurança. O senhor está nos deixando a entender que não adianta ficar enxugando gelo, seria isso? Ou seja, as políticas de combate à violência contra a mulher que são aplicadas, na opinião do senhor, se é que eu estou entendendo assim, é mesmo alguém estar enxugando gelo, não vai resolver nada? Não, Walter, eu acho que nós temos bons mecanismos legislativos e que nós gradualmente estamos enfrentando o problema. O que eu acho é que nós não podemos ter a ilusão de que nós vamos resolvê-lo absolutamente jamais e, sobretudo, que nós vamos resolvê-lo até 2030. O que como eu disse, mas nós precisamos, isso não significa que nós, como sociedade, devemos entregar os pontos em relação a isso. Nós devemos continuar implementando cada vez mais políticas, promovendo cada vez mais estudos e tomando medidas cada vez mais eficazes para nos aproximarmos cada vez mais desse objetivo. Doutora, eu posso dar fica à vontade, uma pincelada quanto à fala do doutor? De qual sobre deles? da violência doméstica. Isso e tá. também um pouco sobre Rodrigo, o conceito, né, da violência doméstica que ele falou. De fato, a gente tem que entender o que seria essa violência doméstica. A violência doméstica é aquela praticada contra a mulher, o sexo, por razões do gênero feminino, no seu ambiente familiar. E a gente tem que entender isso porque nem tudo é violência doméstica, nem tudo pode ser alcançado pela Lei Maria da Penha. Então a gente tem que entender que a violência doméstica ela vai ser atingida naquelas 4 hipóteses: a física, a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial, contra a mulher, contra essa discriminação do gênero feminino, naquelas unidades: unidade familiar, unidade
residencial, unidade afetiva e unidade do trabalho. Então, é sobre essa classificação e a abrangência dessa violência contra a mulher. Aí eu acho que fica mais fácil até de você visualizar e entender como pode ser aplicado, ok? Quanto à questão que o doutor falou, não decoro o nome, desculpa, gente. Doutor mas João Pedro, eu entendo, não é enxugar gelo, mas eu acredito sim que o caminhar... Eu fiz a pergunta para ele se era igual a enxugar gelo. Não é enxugar gelo. Pela maneira que eu estava entendendo como eu ele acredito que a gente o assunto. precisa bater nessas pautas com continuidade, até para que a gente possa realmente lá na frente diminuir esses índices de violência, porque como é uma coisa muito recente, agora eu acho impossível, acho utópico. Mas se a gente olhar para trás, olha o tanto que a gente já caminhou. Sim. Então eu acredito sim que no decorrer do tempo de melhoria de leis, de melhoria de entendimento, capacitação, empoderamento, entendimento desse machismo estrutural e modificação dessas gerações, a gente vai ver sim uma decadência desse tipo de crime. É lógico que sempre vai existir, igual todos os outros crimes, mas eu acredito que não vai ser nessa incidência que a gente está vendo hoje. Deixa eu manter ainda esse assunto aberto para o senhor também, doutor Rodrigo, caso o senhor também queira pontuar sobre o que já foi dito até o presente momento. Olha, a doutora Crice, ela fez um comentário bastante pertinente, né, em relação à violência no ambiente doméstico. Impressiona muito o dado de que a maior parte da violência, inclusive a sexual, cometida no Brasil é no ambiente familiar, normalmente com alguém conhecido da vítima. Então infelizmente, um parente, um tio, um primo, um pai, é algo assim, de partir o coração, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Também a doutora muito bem pontuou que nós estamos com um avançar legislativo e também e precisamos fazer uma mudança de cultura no nosso país. Isso é absolutamente verdade. Inclusive, há um dado muito relevante de que se nós perfilarmos o perfil do agressor, é normalmente um agressor que também foi ou vítima de violência quando era menor, ou que experienciou aquela violência, que via a sua mãe apanhando, que via a sua irmã sofrendo algum tipo de abuso, ou que foi para casa de familiares e experienciou aquela violência na pele ou na sua psique. Então, o agressor, ele normalmente foi um agredido. E enfrentar o ponto de vista da violência doméstica também, sob essa perspectiva, né, de nós tentarmos compreender o ambiente familiar que existe nas casas brasileiras hoje, que é um ambiente, infelizmente ainda, os números mostram, de muita violência, com todos que estão ali presentes, nós podemos tentar interromper o ciclo da reprodução, porque o que acontece é isso, nós não temos psicopatas dentro de casa que agridem, nós temos pessoas que reproduzem violências que lhe foram infligidas. Isso também para os homens e também para as mulheres, infelizmente, que crescem, às vezes, naquele ambiente e quando vivem aquele ambiente no seu matrimônio, na sua união, estão apenas entendendo que aquilo ali é normal, porque sua mãe sofreu, a sua avó sofreu, sua bisavó sofreu. Então, infelizmente, nós temos um ciclo de violência, um ciclo de destruição que precisa ser interrompido em algum momento, com conscientização, com intervenções em políticas públicas. O nosso judiciário está aí para isso, mas é um judiciário que tem os seus limites, porque o nosso país de dimensões continentais não pode acolher em todos os lugares. O Estado não está presente em muitos municípios do Brasil, está presente nas capitais e olhe lá. Então nós temos gargalos no poder judiciário que precisam ser resolvidos também nas forças policiais, e eu concordo absolutamente com o que meus colegas expositores estão falando. Por favor, senhora Kênia. Só complementando também, Pois porque não. eu adorei a dica dele sobre essa questão desse machismo estrutural não ser um aspecto só masculino, mas feminino também. E é verdade. A gente tem que entender que quem cria os machistas, muitas das vezes, são as mulheres. Mas por que são culpadas dela? Não, porque a gente está simplesmente reproduzindo comportamentos que foram nos passados, né? Então, por isso que é necessário a educação, a reeducação dessa classe, tanto de mulheres quanto homens, entender o papel social de cada um, que a gente precisa mudar para a gente não reproduzir nas gerações futuras. Entendeu? Deixa eu chegar no doutor João Pedro, doutor João. Evidentemente que quando se fala que esse tema que nós estamos hoje aqui abordando, a violência doméstica, grande parte se dá
por conta da nossa cultura. Eu fico aqui pensando, mas quem foi que nos ensinou isso? É que o nosso país é recente, país novo, né? Descoberto entre aspas, né? No ano de 1500, de lá para cá nós tínhamos, portanto, uma população povoada pelos povos indígenas, que sempre respeitaram, portanto, as suas mulheres. Pelo menos essa é o que a gente lê e vê e entende, que a cultura deles é totalmente diferente da nossa. Então, com certeza, não foi com eles que se aprendeu, portanto, a maltratar, a praticar violência doméstica. Pelo menos esse é o que muita gente debate, muita gente questiona, e fica, portanto, aí aquela grande questão, né? E uma das grandes questões que de certa forma, reforça ainda mais esse desconhecimento de origem, de onde é que parte, portanto, essa violência, por que nós estamos tão ruins assim com as mulheres. Evidente que eu não estou aqui generalizando, apenas focando aqui este tema que constantemente aqui estamos abordando. Recentemente é que se aboliu, portanto, um dos artigos da lei mais vergonhoso que já se teve, que é aquela história da defesa da honra. A pessoa assassinava, portanto, a sua companheira, matei em defesa da minha honra, lavei minha honra com sangue. E às vezes era absolvido, ou quase sempre era, portanto, aí absolvido. Afinal de contas, onde foi que nós aprendemos a ser violentos com as nossas mulheres? Será que teria alguma explicação dentro da nossa filosofia? Walter, é como eu disse, é difícil atribuir uma causa única a um fenômeno complexo como a criminalidade a criminalidade violenta contra a mulher, né? Eu acho que qualquer explicação de dizer que nós aprendemos isso com os europeus que nos colonizaram, ou que nós aprendemos isso por influências culturais de outros países, ou que isso é próprio nosso, seria uma explicação simplista, né? Eu acho que nós temos de estudar as dinâmicas sociais que nós temos hoje e procurar encontrar os mecanismos eficazes de remediar essas relações sociais defeituosas com as quais nós nos deparamos hoje. Agora você disse uma coisa muito importante, Walter, sobre a tese da legítima defesa contra a honra. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, recentemente, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, julgou que é inconstitucional a defesa sustentar essa tese num plenário do Tribunal do Júri. Porque o que se acontecia antes, né? Isso era próprio dos julgamentos do Tribunal do Júri. Eu não tenho notícia de que um juiz togado tenha aceito a legítima defesa da honra como excludente de qualquer crime que seja, né? Até porque é uma coisa que tem muito a ver com o feminicídio em particular, né? Então, crime de competência do júri. E às vezes o advogado, para orientar o jurado a como ele ia marcar na fichinha que ele tem, para dizer porque o jurado responde uma ficha que tem quesitos, né? Quer dizer, houve ou não houve o feminicídio? Foi ou não foi fulano? Né? Houve ou não houve legítima defesa? E aí os advogados, a legítima defesa, que em rigor é aquela legítima defesa da vida, né? Ou da integridade corporal, né? Mas aí o advogado de defesa, ele orientava os jurados, dizer, olha, se você pensa que teve legítima defesa da honra, você marca sim no quesito da legítima defesa. Isso durante muitos anos aconteceu no Brasil. Há casos celebérrimos, né? O mais célebre deles é o caso Dock Street, que matou Ângela Diniz, e que foi defendido por um advogado brilhante, que foi o ministro Supremo, progressista inclusive, né? O ministro Evandro Lins e Silva, e que absolveu no primeiro júri o Dock Street com essa tese. O Supremo pôs um fim a isso muito recentemente. A defesa não pode sustentar isso nem indiretamente, porque a legítima defesa da honra já era uma tese indireta, né? Era uma forma de orientar o jurado sobre outra coisa. Então, quando o Supremo muito sabiamente diz indiretamente, é para evitar que surja, por exemplo, talvez uma excludente de dolo em defesa da honra, sei lá, alguma coisa assim. Então, esse é de fato um avanço, né? Nós temos de tomar cuidado sempre com o dever que se atribui ao juiz, que preside o Tribunal do Júri, de fiscalizar a sustentação
direta ou indireta da legítima defesa da honra pela defesa, não se tornar um instrumento desvirtuado para constranger o direito de defesa. Isso é um cuidado que é preciso ter em relação a esse tema, mas sem dúvidas é um avanço importante promovido por uma interpretação constitucional feita pelo Supremo Tribunal Federal. Doutora Cris. Outro aspecto que pode se somar a essa, vamos dizer, esse novo direito em 2004, que foi essa proibição, né, da tese da honra, foi a Maria Fer, né, de 2021, que é essa proibição do constrangimento na fase processual, que vai um plus disso aí, que é você não poder mais usar aspectos pessoais da vítima para tentar a defesa ou constrangê-la na fase processual, que isso também era muito usado. Você anda com não sei o que, você está em festa, como se isso fosse uma desculpa para amenizar o crime que estava sendo imputado ali. Então, a gente também teve essa lei que agora garante essas vítimas mais esse instrumento de proteção também, conforme a tese também que já está carrida da defesa da honra de 2004. O país está no caminho certo para tentar, de alguma forma, minimizar ou acabar com com esse tipo de situação que realmente manche muito, né, a nossa sociedade, em que pese que estamos num país de tamanho continental, evidente que quando tem, portanto, mais recursos, as capitais, as grandes cidades, a informação chega ali correta, mas a gente tem a consciência também que grande parte do nosso país, boa parte da informação não chega, e quando chega pode até chegar de forma distorcida. Agora, como, de alguma maneira, potencializar o conhecimento, principalmente da mulher, para que ela tenha a consciência de que ela também tem os direitos, que ela pode buscar realmente na rede de proteção ali todos uma sequência de políticas públicas para que ela se livre, portanto, daquela ameaça, que até então uma ameaça, felizmente não se concretizou, e ela então tem, portanto, a condição de não permanecer ali naquela situação até que a tragédia passe a acontecer. Como é que a senhora também vê esse aspecto, doutora Cris? Olha, eu sempre, quando dou essas entrevistas, eu falo sobre o poder do conhecimento, né, do empoderamento da mulher sobre esse aspecto. E eu sempre bato nessa tecla. É muito necessário a gente ter políticas públicas que cheguem até onde a mulher está. Não é só no pico, ela desde o começo, é nas escolas, é nas faculdades, é nas comunidades. Então, a gente precisa de programas que realmente estejam lá com a comunidade desde o início. Como, por exemplo, a gente tem aqui, eu faço parte, que são os multiplicadores do TJDFT, que é Maria da Penha vai às escolas, que a gente sempre faz Maria da Paz em casa, acho que é sempre em datas comemorativas. Mas a minha questão não dá para ser só em datas comemorativas e não dá para ser apenas em determinados lugares. A gente tem que ter uma abrangência dessa educação em nível nacional, porque, infelizmente, essa comunicação e esse entendimento da lei não chega para todo mundo. E eu digo até aqui no DF, eu canso de receber vítimas que não sabem que ela tem prioridade no Cine, ela não sabe quem tem casa-abrigo, ela não sabe que ela tem aluguel social, ela não sabe que ela pode pedir a tornozeleira, ela não sabe que tem um aplicativo. Por quê? Porque falta conhecimento dos direitos dela. Além da Maria da Penha, é preciso expandir isso de uma forma mais eficaz para todo o Brasil, para todos os níveis, não só nas escolas, não só para o ensino médio, não só, mas sim para repartições, para políticas públicas, para o próprio juiz, porque a gente tem que entender que é um assunto novo e que nem todo mundo é capacitado para falar, é capacitado para julgar, porque por desconhecimento. Quantos vocês têm visto noticiário? O juiz do Pará foi recente, denegriu a mulher, falou um monte de coisa, porque ela pediu simplesmente para não sustentar porque ela estava período gestacional. Grávida, que é um direito. Sim. Você vê que é o desconhecimento do desembargador, que é uma pessoa que está lá para nos representar. Então, você vê, se o desembargador não sabe o que é básico, como é que você quer obrigar uma pessoa que está lá na favela a ter esse conhecimento, ou não dizer na televisão que a Maria da Penha é só uma folha? É só uma folha para quem, infelizmente, não conhece seus direitos, suas obrigações. Por quê? Porque falta isso, falta conhecimento, falta essa divulgação em massa, infelizmente.
Doutor Rodrigo, quer dizer, onde é que estaria, portanto, a força para que, de alguma forma, possamos avançar no sentido de zerar, pelo menos esse é o objetivo, a violência doméstica? Estaria na prevenção ou na punição? Eu acho que os dois, Walter. Eu fico feliz que aumentaram muito as denúncias, porque aumentaram os canais de acesso, as ouvidorias. Graças a Deus a educação está avançando e as mulheres estão se sentindo com mais coragem de denunciar os agressores. Se está desestigmatizando ainda as mulheres vítimas de violência, porque muitas delas eram pressionadas por um conceito cultural e até mesmo espiritual, religioso, a não denunciar os maridos. Imagina, você vai denunciar o seu marido. Então, as mulheres ouviram isso a vida inteira. Então é bom que isso esteja avançando, é bom que os canais de acesso e a punição estejam aumentando, mas eu vou falar aqui, Walter, alguns dados que são alarmantes. Nós tivemos, nesse ano, quase 400 mil pedidos de MPU, de medidas preventivas, no contexto da Lei Maria da Penha, a nível Brasil. Por ano. O tempo de concessão é de mais ou menos de 4 dias. Então veja a demora na concessão da medida protetiva, que é a medida quando você tem um caráter emergencial, às vezes até um risco de vida. Em 2019, teve uma lei importante, um marco importante, que autorizou que a autoridade policial, na falta de uma vara naquele município, naquela comarca, pudesse determinar a MPU. Então, ou o delegado, ou mesmo o policial podem determinar a medida protetiva na falta de uma delegacia especializada, que foi uma lei, inclusive, declarada constitucional pelo Supremo. Né? De novo, a nossa Corte Constitucional dando chancela ao avanço de direitos fundamentais nessa temática tão importante. Então, a autoridade policial está hoje legitimada a adotar essas medidas de medidas protetivas, mas veja só, há um descumprimento de mais de 50% das medidas protetivas. Então, elas às vezes demoram para ser concedidas, quando são concedidas são descumpridas por falta de fiscalização. Então, nós temos delegacias especializadas em deficiência, com falta de treinamento, que não atendem no plantão, que é onde normalmente ocorrem as violências, nos fins de semana, nas férias, e quando as vítimas chegam nas delegacias, não vai atender, porque está em plantão. Então, vejam os problemas estruturais que nós temos no nosso país, que são faltas de recursos, falta de treinamento, falta de delegacia, um judiciário que está assoberbado desse tipo de procedimento e não consegue dar vazão aos processos, não consegue conceder medidas protetivas que deveriam ser concedidas em 48 horas no prazo previsto na legislação. Então nós temos uma sobrecarga de processos, uma sobrecarga de punição que não consegue nem atender as estimativas que são colocadas pelo CNJ. Nós também temos o problema da prevenção, que é claro, é onde começa toda a história, né? É onde o agressor se torna agressor, no ambiente familiar e normalmente são agressores que enfrentaram esses problemas quando eram pequenos. Então, o contexto aqui é um contexto de verdade que precisa de medidas estruturantes, de ministérios do Poder Executivo que pensam estrategicamente de forma coesa. Eu tive a sorte de trabalhar durante 1 ano no Ministério dos Direitos Humanos. E o que nós vimos ali era uma disputa muito grande por orçamento. Secretarias que disputavam orçamento, a Secretaria da Mulher era a que tinha mais orçamento, mas ainda assim você tinha projetos e necessidades no Brasil inteiro. Era desesperador ver os pedidos que chegavam, porque cada lugar precisava da sua ambulância rosa, né? Que é uma unidade técnica que contém psicólogo, médico, força policial e que atende as mulheres onde o Estado não chega. Mas todos os municípios estão disputando por orçamento, é algo desesperador, de verdade. Ficamos disputando, por exemplo, sobre a construção de casas da mulher brasileira, porque a única, efetivamente, casa da mulher brasileira que existe, funcional, grande, que atende é a Casa da Mulher Brasileira de São Paulo. Mas nós temos previsão legislativa e orçamentária para que exista uma Casa da Mulher Brasileira em cada estado da federação. Nós não temos isso. Então, são leis que não são cumpridas também. Então, o problema é estrutural, é difícil, envolve uma coordenação do Executivo com os estados, os municípios, orçamento, dinheiro, envolve a atuação do Poder Judiciário ser mais célere, mais efetiva e também do nosso Legislativo avançar nas pautas. Há uma série de previsões, uma série de propostas legislativas para avançar uma lei da Maria da Penha que já é muito boa, mas que precisa talvez de algumas melhorias, isso é apontado por vários especialistas. Então, é um problema que precisa ser pensado por líderes dos 3 poderes. Não é possível pensar uma solução única.
Doutor Se João, você me permite, Valdo, eu fique queria à vontade. complementar o que o doutor Rodrigo disse. Pois não. Em relação à importância das medidas protetivas. Isso é muito importante porque tem um dado de uma pesquisa promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo de que 97% das vítimas de feminicídio não estão sob proteção de medidas protetivas. Então, quer dizer, naquele ano que o Ministério Público fez o estudo, apenas 3% das vítimas de feminicídio estavam sob proteção de medidas protetivas. Quer dizer, a medida protetiva, ela efetivamente é um instrumento capaz de salvar a vida das pessoas. Isso eu, como muitos penalistas, não acredito que o direito penal seja um instrumento adequado para proteger as pessoas. Porque a punição, por definição, ela chega na cena do crime quando o crime já aconteceu. Quando tudo falhou, né? O direito penal olha para o passado. Né? Aconteceu um crime, vamos punir a pessoa. Mas isso não é capaz de reparar o dano que foi causado. E a Lei Maria da Penha, mas o Zaffaroni, que é um grande penalista, ele diz que o direito penal moderno se caracteriza ali no século XIII, pelo sequestro do conflito pelo Estado. Quer dizer, o Estado tirou um conflito que pertencia às pessoas, né, isso é um fenômeno histórico, e passou a administrar esses conflitos excluindo a figura da vítima. Isso na visão do Zaffaroni, o surgimento do direito penal moderno. E a Lei Maria da Penha talvez seja um dos poucos mecanismos que nós temos no nosso direito penal como um todo que tem um olhar atento para a proteção da vítima, e a proteção em sentido estrito, preventivo mesmo. Não é a proteção abstrata de vamos punir a pessoa que viola o bem jurídico, mas que tem instrumentos para evitar concretamente que o crime ocorra em relação a uma vítima específica. Isso não tem outro mecanismo como o da Lei Maria da Penha em relação a nenhum outro crime do nosso ordenamento jurídico. Isso é muito importante. E a gente precisa disseminar o conhecimento sobre isso, como bem colocou também a doutora Crice. Na opinião da senhora, doutora Crice, quando é que uma medida protetiva, ela, de alguma forma, evolui para um feminicídio? Ou seja, onde é que está ali a possível falha que acabou culminando com essa tragédia? Ou seja, a vítima buscou, né, a sua rede de apoio e ela funcionou, foi atendida em todas os seus pedidos, mas de repente, com medida protetiva, o crime termina sendo consumado, ou seja, gerando ali, portanto, um feminicídio. No ponto de vista da senhora, o que deve ser corrigido para que possamos, de alguma forma, dar mais segurança e a mulher acreditar, bom, eu estou sob medida, agora estou protegida. As medidas que foram adotadas, de certa forma, me protegem de qualquer tipo de violência daqui para frente. Do ponto de vista da senhora, o que é preciso ser feito para que possamos ter realmente essa garantia de que a medida protetiva está devidamente aplicada e funcionando? Eu vou te pedir licença só para concluir a fala do doutor e já te respondo essa nova pergunta. Você nos perguntou sobre o que seria interessante, a prevenção e a repressão, né? Qual seria mais eficaz? E o doutor muito bem falou, ambos. E eu aqui reitero o que ele falou com mais ênfase, porque a prevenção da Maria da Penha, ela é estritamente necessária para você entender o que seria essa violência contra a mulher, quais são os crimes, os fatos, os tipos e a abrangência. Mas só ela é insuficiente, porque, como eu falando, é muito pouco tempo para você absorver, muito pouco tempo para você mudar esse parâmetro. Então, é preciso uma política de repressão mais eficaz para você entender que não é interessante transgredir. Não é viável, que as penas ali não valem a pena você imputar esse crime. Então, para mim, hoje, a repressão mais pontual, ela é necessária. Então, a gente precisa melhorar essa questão da punição em alguns aspectos, porque hoje, aparentemente, o agressor tem aquela ideia que ainda vale a pena, por algumas questões e algumas falhas judiciais, tá? Quanto ao que você me perguntou, o que é necessário para a gente não chegar a um feminicídio? A priori, é você saber
reconhecer o que é machismo, o que é misoginia, o que é sexismo, entender o que você não quer para sua vida. Primeiro ponto, para você não adentrar um relacionamento abusivo. E a mulher precisa entender essa desigualdade do gênero, por isso precisa ter a questão do conhecimento efetivo para o empoderamento feminino. Primeira coisa. Segunda coisa, passamos dessa fase, não entendeu, está no relacionamento abusivo. Você tem que procurar os mecanismos legais de forma eficiente. Só a medida protetiva, aquela que todo mundo tem conhecimento, que é restrição de 200 metros, ligação, às vezes é ineficiente para o seu problema. Então não adianta, por exemplo, hoje, aqui no DF, você vai na delegacia eletrônica, estou me sentindo ameaçada pelo meu namorado. Basta é um direito subjetivo meu não querer a presença de você na minha vida. Cabe a mim entender que eu estou ameaçada. Então eu vou lá na delegacia, peço uma medida protetiva. Aquilo ali é o primeiro momento, não tem como o juiz ir auferir outras situações, é uma questão genérica. Então o que ele vai dar? Uma decisão genérica, que são essas primeiras medidas de afastamento, de não poder ligar, de não poder nada. Você está com papel, ele tem que ser citado, muitas das vezes ele nem é citado e nem tem conhecimento disso aí. Então não é só um papel? Vai ser só um papel. Se você pegar essa medida protetiva, no entanto, você está dentro de um condomínio ou dentro de uma relação familiar, informar para os seus e pedir para que os seus, junto a você, te ajudem a denunciar, te ajudem a quando vê esse senhor, esse agressor passeando, ligar para a polícia, ele não deixa de ser um papel? Ele não vai ter mais um pouco de efetividade? Ou então, se o teu caso realmente passar daquilo ali, passar uma ameaça de morte, você ter conhecimento, ir a uma defensoria pública, a um núcleo de prática jurídica, ao MPU, a Delegacia da Mulher realmente especializada, a Secretaria da Mulher, e pedir outras medidas protetivas mais eficazes a seu caso, por exemplo, aqui no DF, o aplicativo de acompanhamento à vítima, que realmente está mais com a polícia, que ele tem como verificar de forma mais rápida uma possível transgressão do agressor e chegar mais efetivo, ou uma emissão de uma ordem de prisão, caso ali você tenha elementos para tanto, sabe? Você conseguir outros mecanismos que realmente te garanta essa proteção de vida, por exemplo, a sair do domicílio, a tirar seu filho da escola, porque ele vai atrás, às vezes, do teu filho para tentar fazer ali com que você vá, entendeu? Outras medidas que, às vezes, não estão ali na lei, porque a lei ela não é taxativa, ela só tem alguns, mas você pode pedir demais medidas que se adequem ao seu caso, que vai te garantir a integridade da sua vida. Mas aí eu te pergunto, a vítima sabe disso? Não. Porque muitas das vezes ela só vai ali na delegacia eletrônica, ou pior, ela vai numa delegacia que não é especializada, como já aconteceu há umas semanas atrás, e que o agente lá não tem conhecimento, ou às vezes não está afim, e às vezes nem registra o BO. Que já aconteceu isso, falando caso real, e eu fui e liguei, e esculhambei. Eu digo, como assim você não registrou o BO? Entendeu? E ela às vezes sai de lá e aí é só isso, é só um papel. Aí de fato vai ser só um papel. É insuficiente? Às vezes com tudo isso, porque não tem como o Estado ser responsável 100%. É igual qualquer outro crime, tipo homicídio. Tem a lei é boa. Tem como a gente dizer 100% que ele não vai ali matar? Não tem. A senhora quando fala, né, com muita propriedade, evidentemente, né, apesar que existe tudo aí um arcabouço de leis que de alguma forma está ali no papel para proteger a mulher, nem sempre ela tem o devido conhecimento. Aí eu encaminho para o senhor, doutor Rodrigo, quer dizer, a mulher às vezes lhe falta, portanto, aí o conhecimento. Ou seja, alguma coisa está falhando na comunicação para que ela realmente tome o conhecimento. Aí eu pergunto, existe algum tipo de trabalho também em termos de políticas públicas que pudesse ser voltado para o homem, para que ele possa entender que ele não é dono da sua companheira, com quem ele está ali convivendo, que muitos entendem, não,
é minha, eu faço o que eu quiser. A gente está cansado de ouvir esse tipo de situação. Ou seja, a mulher que às vezes colocou um pouquinho de sal a mais na comida, ele reclama e é o suficiente para poder executar a sua companheira. Se ele chega, encontra ela conversando com a vizinha, é também motivo suficiente para poder também agredi-la ou então partir, portanto, aí para uma tragédia. E também outros exemplos aqui que não, enfim, são vários que a gente poderia passar aqui o tempo todo citando de alguma forma. Quer dizer, é importante também que se olhe para este homem, temos que mudar a cultura, evidentemente, e a cultura de ambos os gêneros, da sociedade em si, mas especificamente para o homem. É importante também que ele entenda por vez que ele não é dono da pessoa que está com ele, ou através de um casamento, ou então através de um acordo. Ou seja, como é que o senhor vê também esse aspecto? Porque hoje em dia está muito fácil, né? As pessoas chegam, cometem ali o delito na frente de filhos, filhos pequenos, na frente dos pais, e não importa. Ao que tudo indica, e muitos exclamam dessa forma, eu fiquei cego e acabei cometendo, portanto, esse delito. Como é que o senhor vê também esse aspecto? É algo bastante complexo, Walter. A política pública de prevenção, de educação, como a gente falou desde o início, não pode ser voltada somente para a vítima, para a mulher. Não basta a mulher ter o conhecimento se a gente não educa o agressor para que ele deixe de ser agressor, para que a gente tente, talvez, redefinir os papéis de cada um na sociedade, né? O papel do homem, o papel da mulher. Cada vez mais nós temos uma disseminação de uma ideia liberal, uma visão liberal de mundo, de que ambos devem compartilhar os mesmos papéis. Mas a gente está falando aqui quase que de 1%, talvez, do território brasileiro, em que isso é discutido. Em 99% do Brasil, eu acho que isso não é nem sequer abordado, nem imaginado. Nós estamos falando de um país que 50% da população não tem acesso a esgoto. Então, primeiro, os direitos humanos precisam chegar nessas pessoas. É preciso ter melhores condições de vida para que a gente possa discutir melhor educação. Então, é algo muito complexo a gente discutir educação num país que assim, infelizmente, as pessoas passam necessidade brutal. A vida é muito dura para uma grande parte da população. E é interessante, Walter, que um dos grandes motivadores para o feminicídio, para a violência doméstica, a doutora Cris com certeza já se deparou com isso em várias situações, é o ciúme, na verdade. O ciúme é o grande estopim para a violência doméstica em muitos cenários. E é o ciúme, em 90% dos casos, imaginado, né? É o homem que não tem uma grande garantia da sua autopercepção, que é muito inseguro, frágil emocionalmente, não tem segurança na sua parceira, e ele vai e comete a violência doméstica numa situação imaginada, que às vezes não é nem real. Então, pensar sobre esses aspectos, a questão da posse, educar o homem é extremamente relevante. Como eu disse, a maioria dos projetos que eu vi no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quando eu trabalhei lá, eram projetos que se voltavam a ônibus rosa, a delegacias, muitos poucos projetos educativos e pouquíssimos projetos voltados para a educação dos homens, para se inserir essa ideia nas escolas, que é onde tudo começa. Na escola, no ambiente familiar, na igreja. Então, é algo bastante complexo. Eu acho que, além de se pensar numa reeducação do agressor, uma reeducação dos homens, para que a gente possa superar esse estado de coisas em que nós temos uma visão ainda de mundo bem conservadora quanto ao papel da mulher, nós pensávamos também em redes de proteção, porque a doutora Cris bem falou, né? É difícil, é um pedaço de papel, mas além disso tem uma questão muito importante, porque às vezes a mulher ela entra com a medida protetiva, conduz o processo de violência doméstica, mas ela é muito pressionada por questões culturais a tentar resgatar o seu relacionamento. E aí que muitas vezes se transforma num feminicídio, porque o agressor está preso num ciclo de violência e a mulher também, mesmo aquela que entra com a medida protetiva, que entra com a ação penal no primeiro momento, às vezes ela volta atrás, aceita voltar para casa ou aceita receber o agressor de volta para casa. Até porque ele é o provedor, né? E ela fica... É interessante também que essa estatística mudou um pouco. No Brasil, muitas mulheres são provedoras das famílias de baixa renda, são muitas vezes domésticas, trabalham bastante, e nós mudamos um pouco o papel, porque nessas situações, muitas vezes o homem não trabalha.
A mulher é provedora e ainda assim ocorre o ambiente de violência muito grande. São dados que a gente vê na realidade. Então, a mulher acolhe o homem dentro de casa, sendo ela a provedora. Isso é algo que pode parecer irracional, mas não é, porque às vezes aquela pessoa foi o primeiro amor que ela teve na vida. Então veja, é uma questão que precisa de um tratamento também psicológico, um acompanhamento psiquiátrico dessas mulheres, para que elas saiam do ciclo da agressão por conta própria, às vezes também. Elas entram com a medida protetiva, entram com a ação penal, mas muitas vezes presas em questões psicológicas, afetivas, preocupadas com a educação dos filhos, recebem o agressor de volta para casa. Então, Walter, pensando nessa questão sob o ponto de vista da educação também, nós precisamos considerar que a mulher que cuida sozinha de 3 filhos tem uma família, é uma família autossuficiente, não precisa, muitas vezes, a gente fica com esse imaginário de que o pai, a mulher e o homem são a família, o núcleo familiar, e que sem isso nós temos uma família incompleta. Não é verdade. A mulher, às vezes solteira, com seus filhos para cuidar, tem uma família sim. A gente precisa respeitar isso. E não ficar impondo na mulher a necessidade de que ela sempre tenha um parceiro. Porque se ela for voltar com aquele parceiro que ela tinha antes, vai ser uma tragédia. Então, eu acho que, não sei se a doutora Cris pensa da mesma forma como eu acho que são questões sociológicas e psicológicas fundamentais que a gente enfrenta na nossa sociedade. E precisamos também, claro, de uma mudança cultural. Passar a enxergar que a mulher que tem os seus filhos cuidando sozinha tem um núcleo familiar íntegro, né, e não precisa necessariamente do homem para compô-lo. Precisa, é claro, ter uma rede de proteção em volta dela. Os familiares, os amigos têm que fazer essa rede de proteção, acolher essa mulher e não criticá-la como ainda, infelizmente, acontece. Então é uma questão muito complexa, Walter. A gente está discutindo aqui temas muito desafiadores. Perfeito. Só um ponto que eu posso acrescentar aqui, quanto à lei especificamente, já há na própria Lei Maria da Penha a questão na fase processual do agressor ser encaminhado para essas oficinas interdisciplinares. É verdade. De educação, também tem isso. E há projetos como esse, que é do TJDF aqui, né? Nas escolas que é para pegar tanto meninas e meninas, tanto do ensino médio, fundamental, etc. E que isso realmente tem que ser expandido, não só aqui, mas para todo o Brasil, e de uma forma mais intensa, até para dar esse conhecimento amplo. Né? Ótimo. Agora, doutor João Pedro, você fica à vontade, caso o senhor queira também responder o que foi dito até o presente momento, mas a minha pergunta para o senhor é direta, ou seja, a pessoa que cometeu ali o delito, né? Estamos falando aqui de feminicídio ou tentativa, alguma coisa nesse sentido, vai cumprir, portanto, a sua pena, né? Uma vez que tenha sido, portanto, condenada. Quer dizer, o Estado, de alguma forma, tem como ressocializar essa pessoa para que quando ela deixar o presídio, ela não volte com aquele sentimento de vingança para poder... Me deixou tanto tempo na cadeia, então agora você vai pagar com a sua vida. Quer dizer, existem casos que já ocorreram nesse nosso Brasil de tamanho continental, como também já tivemos casos que a pessoa, de alguma forma, cumpriu ali a sua pena, caça outro rumo para poder realmente não voltar para onde ela estava ali cumprindo a sua pena. Pela experiência do senhor como advogado penal, criminal, como é que o senhor avalia também esse ponto? Antes de responder sobre ressocialização, Walter, eu vou observar uma coisa curiosa, porque eu e a doutora Cris entramos aqui numa divergência acadêmica quase filosófica sobre teorias da pena, não é? Isso é bom, isso é bom. Eu disse assim, eu acho que a prevenção é muito boa, a punição não sei bem se funciona. A doutora Cris disse, eu acredito que a punição é importante, porque aí nós criamos uma estrutura de incentivos, não é isso? Para que... De não incentivar, né? É uma estrutura de incentivos no sentido econômico. Dos jogos, né? A estrutura que desincentive a pessoa a delinquir. Né? Isso é curioso, porque isso é uma divergência comum entre os penalistas e os criminólogos sobre quais são as razões que justificam a pena, né? Eu sou aqui adepto de uma teoria agnóstica da pena, porque eu não acredito que as pessoas elas realmente tenham essa racionalidade de eu não vou praticar o delito porque a pena é essa. Eu não acho que esse seja o comportamento humano normal. E a doutora Cris também adere a uma teoria que tem também as suas razões, que é uma teoria da prevenção geral da pena, né? Quer dizer, que nós instituímos uma pena porque aí nós convencemos
a sociedade como um todo a não delinquir, né? Isso é uma questão interessante. Isso eu diverge do ponto de vista, então, da doutora Cris. Eu divirjo. Eu acho E a doutora Cris? Se ela vai... Tréplica. Isso, vamos para a tréplica. Mas são duas teorias que existem. Então quem vai desempatar vai ser o doutor As Rodrigo. duas são válidas, mas no contexto atual é o que a gente tem. Eu também acho que não, no meu mundo do Mickey, não tinha que ter nem pena, porque a gente ia ter o senso crítico de não delinquir. Mas, infelizmente, a gente está lidando com pessoas que não têm esse senso crítico e a gente precisa de uma repressão. E, nesse caso da violência doméstica, como eu estou falando, a gente precisa de uma repressão eficaz, porque é difícil mudar a chavinha rápida, é difícil você ter a consciência de não fazer mais aquilo ali que você estava acostumado. Então é preciso romper isso de alguma forma. E o que a gente tem hoje são essas armas. Eu espero que daqui à frente não tenhamos necessidade. Mas hoje o que eu vejo é isso, e é isso que eu posso aplicar. São as penas, são aumentos, ficar mais rigorosos, para que eles sintam no bolso ou na consciência. Pelo olhar do doutor João Pedro, a senhora convenceu ele, doutora Cris. Não, acho que não, porque ele é penalista. Eu sempre lembro quando o professor Eugênio Zaffaroni, que foi ministro da Suprema Corte da Argentina, ele pergunta: será que a decisão do assaltante de assaltar a minha casa leva em consideração se a pena é 20 ou 22 anos? Não, até 20 vai, mas a 22 eu já acho que é muito. Eu considero essa ironia dele muito convincente, e eu fiz essa observação sobre teorias da pena, porque a sua pergunta, Walter, traz ainda uma outra teoria da pena, né? Eu trouxe aqui a minha teoria agnóstica da pena. Eu acho que a pena realmente não tem. O senhor tem 2 minutinhos para fechar esse raciocínio do senhor. Então eu vou fechar. E observei que a doutora Cris traz uma teoria da prevenção geral negativa, né? E essa teoria, que é adotada pela nossa lei de execução penal, já é uma outra teoria, quer dizer, a teoria da prevenção especial positiva. Quer dizer, nós vamos pegar essa pessoa que se desviou da conduta social e nós vamos reeducá-la para reintroduzi-la na sociedade. Essa é a teoria adotada pela nossa lei de execuções penais. Nós ressocializamos as pessoas. E eu acho que a ressocialização ela é possível sim, mas ela precisa de condições carcerárias mais adequadas para a ressocialização do que as, infelizmente, nós temos hoje, né? Inclusive com o reconhecimento da inconstitucionalidade do nosso sistema carcerário pelo Supremo Tribunal Federal em ADPF, quer dizer, a imprestabilidade dele para cumprir esse objetivo. Então, sim, é possível a ressocialização. Em tese, precisaríamos de uma estrutura de execução da pena mais adequada para atingir esse objetivo. Bom, como o nosso tempo já se esgota nessa nossa primeira hora, já são 15h57, caminhando para 58, vamos fazer o seguinte: eu peço licença para que possamos ir para o intervalo. Nós vamos ter mais cerca de 1 hora ainda pela frente, vamos ter a segunda hora do programa. Evidente que vamos entrar em outros assuntos, enfim, fazer com que o ouvinte esteja realmente compreendendo o que nós estamos aqui debatendo, discutindo, e que ele também possa fazer a sua parte. Peço licença, vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 5 minutos, estamos de volta e vamos nós na sequência do nosso debate hoje aqui no Justiça na Tarde. E o assunto, hoje mais uma vez, estamos trazendo aqui como tema a violência doméstica contra a mulher. Hoje conosco estão nossa convidada, doutora Cris Cavalcante, que é advogada, especialista nas áreas civil e também de família e sucessões, o doutor Rodrigo Garcia Rodrigues Butzi, ele que é especialista em processo constitucional, e o doutor João Pedro de Souza Melo, ele que também é advogado criminalista. Então, com a nossa convidada, os nossos convidados, nós estamos aqui avançando nessa questão que na primeira hora nós trouxemos aqui vários pontos que foram devidamente abordados. E nessa segunda hora do nosso programa, começando, portanto, com a senhora doutora Cris, como é que a senhora avalia, portanto, aí o tempo de ação,
ou de reação da rede de proteção a favor da mulher quando ela dá o seu grito que a sua segurança, a sua vida está em risco. E ela tem toda uma cadeia para ela desenvolver e, de certa forma, ser atendida para que a tragédia realmente não restabeleça, portanto, não aconteça. E olha que hoje nós temos aí redes sociais, temos uma tecnologia realmente de ponta, que antigamente era o telefone e o orelhão, né? Na maioria dos casos. Hoje não se fala mais em orelhão, hoje se fala em celular, se fala também em outros componentes, onde pode fazer, portanto, ter a comunicação. Como é que a senhora também vê esse ponto? Tá bem melhor, porque nós temos várias formas de denúncia, né? Tanto as visuais como as tradicionais, por telefone, pela internet, temos da mão, temos aplicativo, então não tem só uma forma dela pedir socorro, né? Então acho que está melhorando, mas eu pego o que o doutor falou. A gente tem que entender o Brasil como uma particularidade única, né? Diversa, na verdade. Aqui no DF, eu acredito ser célere. A partir do momento que você denuncia, realmente 48 horas, em 24, ele já está com a decisão ali da medida protetiva. Pelos casos que eu acompanho, principalmente quando é por internet, em delegacia, é bem mais rápido você vir com essa resposta. Agora, eu acredito, tenho quase certeza que lá no interior do Piauí ou lá no interior do Pará, isso não acontece. Entendeu? Quando eu trabalhava mais efetivamente, antes dessas modificações da lei, que não podia fazer acordo e que não podia pagar a cesta básica, eu ia para o interiorzão no Goiás fazer e já não podia fazer, e a gente fazia. Então, para você ver a pluralidade de situações e de entendimentos, mesmo além de sendo única, mesmo sendo para todo o Brasil. Então, cada lugar tem sua particularidade. Eu, aqui, falando com a minha autonomia do DF, eu te digo que é rápido. Eu tenho acompanhado, é rápido essa efetividade de você realmente fazer essa denúncia, seja pelo aplicativo, seja na delegacia, seja no Ministério Público, e você conseguir a medida protetiva. Pelo menos essa genérica ela é mais rápida. Perfeito. É evidente que quando a vítima denuncia, portanto, aí um fato, né, de violência doméstica, automaticamente ela tem também a sua rede ali de proteção, mas na maioria dos casos ela retorna para casa. Quer dizer, neste ponto, doutor, como encontrar uma solução? O senhor falou na Casa da Mulher, né? A Casa da Mulher que acolhe ali, portanto, a vítima de alguma forma, mas o acolhimento de alguma maneira não é um acolhimento, fica aqui até, né, o tempo que for necessário, não existe, portanto, é nesse sentido. Mas aí, na maioria dos casos, ela tem que voltar para tocar a sua vida, acreditando que a ação das autoridades, de alguma forma, vai surtir efeito. E nem sempre esse efeito, portanto, aí acontece, e o resultado é que vem crescendo, infelizmente, o índice de feminicídios aqui no nosso país. Como, enfim, acertar nessa equação? Walter, você fez uma pergunta extremamente pertinente, que é em relação a para onde a mulher vai quando ela é vítima de violência doméstica, né? Como eu disse, a única Casa da Mulher Brasileira efetiva, funcional, grande, que tem estrutura, é a Casa da Mulher Brasileira de São Paulo. Você tem ali uma Casa da Mulher Brasileira também em Minas Gerais. A de Brasília também funciona bem. A de Brasília funciona muito bem também, é verdade. Isso foi da época que eu fui do Ministério, que foi 2018. A de São Paulo era mais efetiva, maior. Você tinha de Brasília e a de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Mas a previsão que existe na legislação é de uma Casa da Mulher Brasileira em cada estado da federação, funcional, que acolha a mulher pelo período necessário. Como você falou, isso é uma utopia, até por restrições orçamentárias. E tem outros dados que são muito relevantes quando a gente está pensando em feminicídio e violência doméstica. Fatores culturais, fatores de raça. 68% dos feminicídios no Brasil são cometidos contra mulheres negras, normalmente que habitam as periferias. Então nós temos influências de gênero, de raça, de etnia, origem e também questões de renda, que são muito sérias. Então qual é a maior vítima da violência doméstica hoje no Brasil? É a mulher negra e que é da periferia. Isso é uma grande infelicidade. Por que ela é a maior vítima?
Walter, assim, é como... Tá apertando o senhor, né? Tá me apertando. Assim como o Dr. João Pedro também foi apertado. E a resposta é, olha, nós temos um país que há pouco tempo saiu da escravidão. As diferenças, né, que existem no Brasil, um país extremamente desigual, homens brancos e mulheres brancas têm uma desigualdade brutal. Mulheres brancas que têm trabalho não têm filhos. E as mulheres brancas que têm trabalho, que têm filhos, têm uma desigualdade brutal. Então, a maior parte da desigualdade de renda que existe no Brasil é em relação às mulheres que têm filhos, porque a mulher solteira normalmente tem uma equiparação salarial à do homem. Então, veja, nós temos um país que tem uma série de degraus quando a gente está falando de desigualdade, de tratamento e desigualdade de vida. E aí nós chegamos no ponto do racismo. A nossa história ancestral, enfim, como o senhor falou, né, não foi o descobrimento do Brasil, foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Inclusive se diz que os índios não viram as caravelas porque eles não tinham no seu imaginário conceitual a imagem de uma caravela, eles viram algo no oceano que parecia um peixe. Então vejam que nós temos um país que, quando os portugueses vieram para cá, se viu numa grande crise que a gente ainda não foi capaz de solucionar. Infelizmente, as políticas hoje de enfrentamento da desigualdade racial são absolutamente ineficazes, né? Nós temos um sistema carcerário em que a imagem do sistema carcerário é o homem negro, também marginalizado. Isso é uma infelicidade. Então, veja, é uma questão racista que se espalha em diferentes estruturas sociais, na violência doméstica, no sistema carcerário, na desigualdade de renda. E isso, infelizmente, Walter, eu não posso te dar uma solução. Uma delas é a gente discutir esse debate, ter esse debate, pensar em políticas públicas de redistribuição, de conscientização, cotas sociais, como a UNB tem, de onde eu e o Dr. João Pedro somos egressos. Tem uma cota social que é marco no nosso país, e o Supremo chancelou numa decisão histórica. Então, as cotas são questões efetivas, mas a gente está digredindo um pouco. Uma coisa que é importante a gente falar é em relação ao medo de represálias que sofre a mulher vítima de violência doméstica. Por que ela não tem uma rede de proteção efetiva? Porque muitas vezes ela não pode se voltar para os amigos, não pode se voltar para os parentes. Os seus parentes não a acolhem quando ela é vítima de violência doméstica. Nós temos uma descrença na efetividade da justiça e também um julgamento social. O Dr. João Pedro tem a perspectiva de que o processo penal ele é sempre miserável, e eu também tenho essa perspectiva. Por mais que eu ache que prevenção e repressão devem andar juntas, como escreveu Canelucci no livro Misérias do Processo Penal, o processo é sempre miserável, porque todo mundo sofre com o processo penal, inclusive a vítima. É horrível para a vítima ter uma ação. Doutora Cris, que representa, enfim, tem um papel ativo, né, nas ações de violência doméstica, pode dizer, as vítimas sempre sofrem, é sempre muito sofrido. É uma pena que a gente tem que ter o processo penal, mas ele está aí e tem que ter a sua efetividade. Então, veja que o julgamento social que sofre a mulher é um dos grandes problemas no Brasil, porque ela precisa voltar para algum lugar. A Casa da Mulher Brasileira, infelizmente, só existe em alguns poucos estados. Então, quando há a questão da violência, primeiro, a segregação cautelar, né, do agressor, ela é fundamental, porque muitas vezes a mulher é a provedora, ela que é a provedora, e tem que se afastar o agressor daquele ambiente, e ela tem que ser incentivada por uma rede de proteção e também por atendimento psicológico a não admitir de novo aquele agressor, foi o que a gente comentou antes do intervalo, e após isso é preciso que aquela mulher tenha condições de alguma forma sair daquele ambiente de violência sem ter a sua imagem denegrida, sendo que ela possa voltar para a sociedade de forma efetiva, tendo o seu reconhecimento de que ela tem uma família a partir da sua convivência com seus filhos. Então, é uma questão bastante séria, eu não tenho uma resposta para isso, Walter, nem para a questão da discriminação ser desigual, e veja que isso também são outros fatores que afetam, né? Então, por exemplo, há um dado de que nos períodos de calor, onde você tem uma crise climática, também aumenta a violência doméstica. Instabilidade social, desemprego e elevação da inflação também tem incidência na violência doméstica. Calor, veja só, eu jamais pensaria nisso, mas é verdade. Há um dado de que o calor, a incidência climática aumenta a violência doméstica em 30%. Por que isso, né? Isso é algo psicológico, isso é algo cultural. Por que o agressor, o homem, vai descontar na mulher uma situação que não tem nada a ver com ela, é alheia, né?
tem a ver com o país, tem a ver com o clima, tem a ver com a economia. Isso é algo que a gente precisa enfrentar seriamente e resolver na educação e na prevenção, como a doutora Cris falou. Então, eu não tenho a solução, Walter. O que a gente pode é enfrentar os dados e tentar pensar a questão sob o ponto de vista sociológico e jurídico. Doutora Cris, e aí, doutora Cris? Eu quero completar. Pronto, Walter, doutora, me fique à agoniando. vontade. A questão da sua transferência ao judiciário sobre a responsabilização ao feminicídio, vamos dizer assim, que você falou, qual seria, né, a responsabilidade do judiciário nessa questão de chegar-se ao feminicídio. A gente tem que entender o caso concreto também. É só do judiciário a responsabilidade? Ou também a falta de conhecimento da vítima de acionar o judiciário de forma efetiva, que foi o que eu lhe falei do começo. O conhecimento dos seus direitos, conhecimento das suas garantias. Por quê? Eu vou para o judiciário, eu faço a MPU lá, medida protetiva genérica, novamente. Mas ele está ameaçando na minha vida. Eu posso usar só essa genérica? Não. Tenho que pedir ao judiciário, informar ao juiz que eu preciso que esse agressor ele seja removido de casa. Ou eu preciso pedir ao juiz que ele me mande para uma casa-abrigo. Ou, se eu tiver sem condições de trabalho, eu preciso pedir a preferência no SIM para que eu seja recolocada ao mercado de trabalho. Ou melhor, eu preciso do aluguel social que o governo dá para vítimas de violência doméstica por um período de 6 meses, prorrogar por mais 6, para que eu me restabeleça e possa sair dessa dependência financeira. Então, você vê que não é uma falha também só do judiciário e a consequência dessa falha ao feminicídio. Às vezes, o juiz não sabe nem o que está acontecendo, porque não é reportado. Então, como é que eu vou só dizer, o juiz é só a lei que não faz ali e por conta disso acontece feminicídio, se isso não foi reportado, não foi utilizado os mecanismos legais que estão ali à disposição, entendeu? E aí eu bato de novo na tecla da ausência de conhecimento amplo sobre tudo o que está na lei, direitos e garantias à vítima e as obrigações ao agressor. Então, falta isso também. E falta também quem está no acolhimento, na delegacia que não é especializado, ou o próprio profissional que está ali, informar ela, você pode fazer isso, e também somando a rede de acolhimento, a comunidade, etc. Se eu pronunciar a palavra justiça, eu me equivoquei, com toda certeza, mas, na realidade, se eu falei justiça, eu queria dizer o sistema, o sistema em si, que compõe aí vários órgãos e todos eles têm que funcionar para que a tragédia, portanto, não aconteça. Sim. É nesse sentido, né? Porque você vai em determinada cidade, comunica com a polícia não tem gasolina na viatura. Aí você tem que dar ali um dinheirinho para ver se ajuda o Estado a abastecer aquela viatura. Aí você chega no posto, só tem um, está fechado. Então não tem realmente como colocar gasolina. Aí o policial olha, a pé é muito longe, eu ganho pouco, eu não vou, né, essa coisa toda. Em pé que a maioria tem boa vontade, vai até a pé, a cavalo, mas chega lá para poder resolver. Enfim, então o sistema em si, né, abreviando essa pergunta, e já encaminho para o senhor, doutor João Pedro. Quer dizer, o sistema em si, ele está devidamente adequado, porque as políticas chegam. A lei, a Maria da Penha, é considerada uma das melhores do mundo. Sim. Concordo plenamente, aplaudo. Mas o país está à altura da lei Maria da Penha para poder fazer valer o que está preconizado para poder salvar vidas? Eu respondo isso, Walter, retomando o que a colega colocou. Você vai ser contra ela? Não, dessa vez eu vou ser a favor. Porque eu acho que existe no país, apesar de todos os esforços promovidos pelo Estado, um desafio de acesso à justiça, que está presente em diversas searas, diversos conflitos sociais, inclusive nesse. Quer dizer, e as barreiras do acesso à justiça são as barreiras da estrutura do Estado, são as barreiras do desconhecimento. A primeira coisa, Walter, que você disse quando você iniciou esse programa de hoje, foi ler criticamente um dado do CNJ de que nós atingimos 400 mil casos de violência doméstica esse ano. E aí você já leu fazendo uma análise crítica, né, dizendo que, olha, alguns dizem que isso não Quem necessariamente... leu foi o doutor... Não, isso na hora que você leu, não foi? Disse, olha, pode
Pode ser que esse número, né, alguns dizem que esse número não representa necessariamente o crescimento dos casos de violência doméstica, mas o crescimento da denúncia, né, o crescimento do número de pessoas que reportam esses casos. E de fato, né, dizem, existe um ditado popular de que a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem, não é? Quer dizer, de fato nós temos um crescimento do número de dados de violência doméstica no país, né? E eu acho que existem alguns cuidados que a gente precisa tomar em relação a esse dado. O primeiro é esse, quer dizer, nós temos mais, como diria o Nilo Batista, não existe o estudo da criminalidade, existe o estudo da criminalização, porque nós só conseguimos ter acesso àquela criminalidade que é judicializada, né, que é alcançada pelas agências do Estado. Mas existe em qualquer crime sempre uma cifra oculta, né? Então, o crime acontece e ninguém sabe. Então, quando a gente olha para um dado como esse, nós temos que ter o cuidado de nos perguntar assim, se isso significa um crescimento do número de casos de violência doméstica, se isso significa um crescimento do número de mulheres que procuram seus direitos e por isso contribuem para que a criminalidade seja mais criminalizada, ou se talvez isso não tenha nenhuma relação com nada, porque as duas variáveis podem estar crescendo simultaneamente. Está crescendo o número de casos e o número de casos reportados. E nós não temos como saber efetivamente o que está acontecendo a partir desses dados, né? E aí, digo ainda uma outra coisa. A gente tem falado muito de violência doméstica, mas a violência contra a mulher não se restringe à violência doméstica. A violência doméstica é uma das espécies da violência contra a mulher. E alguns dos tipos de violência contra a mulher são de muito difícil quantificação, porque a seleção vitimizante, quer dizer, quem são os alvos dos crimes que não são crimes que exigem para a sua configuração que a vítima seja mulher. Quem são vítimas de agressões que não se dão em contextos domésticos, quem são as vítimas dos roubos. Em alguns desses crimes, certamente, a mulher é uma vítima preferencial, mas não é um crime que entra na estatística como crime contra a mulher, necessariamente, né? Então, esse é um... Nós temos que tomar cuidado com essa estatística, mas esses cuidados servem para nos lembrar de que existe essa diferença entre a cifra oculta e a cifra computada de criminalidade e que nós temos de fazer esforços de educação, como esforços como esse que nós estamos fazendo aqui hoje na Rádio Justiça, de divulgar essas informações, para que cada vez mais essa cifra oculta se torne uma cifra cadastrada de violência, né? Que é um esforço paralelo e necessário ao próprio enfrentamento da violência. Um ponto que, com toda certeza, o doutor Rodrigo levantou, ou seja, lá atrás, né, quando ainda no país havia a escravidão negra, onde ali a mulher negra sofria horrores. Infelizmente ainda continua sofrendo horrores no hospital, buscando uma educação, enfim, dentro do seu próprio lar, no trabalho, quando acha trabalho realmente, aquele trabalho em que ela possa enxergar, portanto, ali o seu futuro. Então, são várias as questões que nós podemos levantar, e eu encaminho esse assunto para a senhora, doutora Crice. Ou seja, o que aconteceu, que a história, será que contou certinho para todos nós, que a Lei Áurea foi assinada, Princesa Isabel, enfim, se rendeu aos movimentos que existiam, portanto, aqui no nosso país, que não foi da noite para o dia para que a Lei Áurea pudesse ser assinada, ainda vieram outras leis ali do ventre livre, do sexagenário, até realmente chegar, portanto, nesse ponto, e no final das contas, quem tinha escravo foi indenizado por perder, portanto, a mão de obra e a liberdade, portanto, ser dada, portanto, aos escravos, ou seja,
liberdade entre aspas também, né? Foram retirados, portanto, das áreas a questão não trabalho e foram, portanto, para a Sarjeta e outros lugares porque não tinham realmente para onde ir. Quer dizer, esse arranjo mal feito lá atrás, como muitos historiadores reconhecem, é o reflexo hoje que nós estamos aqui abordando, quando posicionamos a mulher negra nesse composto aqui, nessa questão aqui da violência doméstica. Enfim, alguma coisa errada aconteceu lá atrás para que possamos, então, ainda continuar amargando esse tipo de situação? Olha, especificamente para a mulher negra, a gente tem que entender o contexto da mulher em si, da discriminação quanto ao gênero. A mulher... Não, mas a negra sofre mais. Ela não está no Congresso Nacional, ela não está como parlamentar. Vou chegar lá para você entender. São poucas as profissões que ela também se encontra. Independente da cor. Independente da cor. Não, a mulher já é marginalizada, a mulher já é oprimida. Mas a negra é mais marginalizada. Peraí, exata. Já então, era. Não tem igualdade. Não, peraí, ela é pior. Porque a mulher, no sentido da mulher, independente da cor, ela já é oprimida, marginalizada, submissa, foi assim até 1988. Foi assim? Não está melhorando. Né? Pelo menos... Tá e escrito. A negra, além de tudo, era coisa. Porque não tinha nem a questão de ser gente. Era simplesmente uma coisa. Era uma coisa para me servir. Então, por isso, ainda é pior para a mulher negra, porque ela já vem de uma estereotipagem de ser uma coisa por conta da escravidão. Então você soma a submissão, o preconceito, a estigmatização ao nada, a uma coisa, é um plus a mais, entendeu? Então por isso, além de ser negra, ser favelada, não ter condições, isso potencializa a violência doméstica contra a mulher negra. Por isso que os índices são maiores. É por conta dessa construção histórica de preconceito, de submissão, da própria escravidão. Que sim, foi uma escravidão que teve uma libertação ali, mas igual a 88 não deu o mesmo direito, pé de igualdade de vocês. Foi só no papel. Isso está sendo construído e até hoje a gente ainda não conseguiu. A gente sabe que há racismo, que há preconceito. Então, infelizmente, para as mulheres negras, em especial as pobres, porque querendo ou não o dinheiro te dá um status a mais, mas em especial as pobres, esse nível de violência doméstica é maior por conta dessa questão histórica. Eu queria fazer um complemento, Walter, porque doutor. Eu ouço esse tema, eu não posso deixar de comentar que há uma pesquisadora da Universidade de Brasília, a Bárbara Crateus, que ela pesquisa justamente sobre essa interseção entre raça e gênero, quer dizer, sobre a violência doméstica de uma perspectiva racializada. E ela fez um estudo empírico muito interessante sobre processos de violência doméstica em uma das varas de Sobradinho, no Distrito Federal, e ela constatou empiricamente que existe um viés racial que altera, de fato, os resultados dos processos, e que as mulheres negras, elas, efetivamente, têm mais dificuldade de obter o acesso aos mecanismos da Lei Maria da Penha, né? Então eu acho que é uma pesquisa especificamente sobre esse tema que vale a pena mencionar. Doutor Rodrigo, o senhor está aqui, anota aí, eu sei que você tem muita coisa para falar. A fala da doutora Cris me lembrou muito da Bell Hooks, que ela escrevia sobre feminismo interseccional. É um feminismo não mainstream, porque ela considerava, Bell Hooks, uma mulher negra, norte-americana, ela considerava que o feminismo que se produziu nos Estados Unidos no século XX, no século XIX, não atendia a mulher negra, porque o sonho da mulher branca nos Estados Unidos era o trabalho, mas a mulher negra sempre trabalhou. A questão da mulher negra é muito diferente. E ela escreveu que a gente precisa estudar a desigualdade, o feminismo, sob o ponto de vista interseccional. Então, primeiro, tem a mulher que, enfim, sofre todo tipo de discriminação na sociedade, tem a mulher negra que não se identifica no padrão heteronormativo, aí, assim, na perspectiva da Bell Hooks só vai piorando. Tem a mulher negra indígena que ou que não trabalha ou que é marginalizada, não é heteronormativa e é indígena, e também, por fim, que pode ser às vezes transexual, e que a violência ela só vai
amplificando à medida que você vai chegando nessas outras seções da discriminação. Então, sim, a gente tem que entender esse temática sobre essa perspectiva. E veja, nos Estados Unidos, o grande problema, claro, assim, tem uma discriminação racial contra a pessoa contra diferentes raças, mas principalmente contra o indígena. Nos Estados Unidos, que é uma questão que a gente também tem no Brasil. Lá houve um extermínio muito grande dos povos indígenas e lá a discriminação contra o indígena às vezes chega a ser a pior de todas. É a grande maior. Né? Que o diga o Buffalo Bill. Eles têm estátuas dedicadas em alguns estados, algumas cidades, a pessoas que fizeram grandes massacres, coisas escabrosas que também se repetiram no nosso país, mas que a gente discute muito pouco. Inclusive nas escolas americanas não se discute muito massacre aos povos indígenas. É algo que vai passando debaixo dos panos. E no Brasil, a gente tem uma questão que é muito brasileira, que é a hipersexualização da mulher negra, que se reflete nas taxas de homicídio, nas taxas de violências sexuais cometidas contra a mulher negra brasileira, porque ela é hipersexualizada dentro e fora do país. Uma ideia de que isso é estudado sob o ponto de vista sociológico, de que a mulher negra brasileira, ela atende aos prazeres da carne. É algo assim que chega a arrepiar de discutir, mas é verdade. É uma imagem, uma propaganda que o Brasil faz internamente e também externamente. A imagem que se tem fora do Brasil é essa, né? Então, inclusive por isso que se tem a discussão de o Brasil como um país de turismo sexual. As mulheres brasileiras são extremamente maltratadas muitas vezes no Brasil afora por conta dessa imagem que se tem. Então, a questão ela passa por uma série de camadas culturais que são difíceis, né, da gente descaracterizar. Então é isso, a mulher brasileira ela sofre no nosso país com o racismo interseccional, com o nosso passado escravagista e também com a história da hipersexualização. São mulheres que são objetificadas até hoje, Walter. Então não é só que veio a Lei Áurea e alforriou toda a população negra. Não, a mulher negra, os homens negros também são hipersexualizados. É uma realidade infeliz que é estudada e que é difícil de ser tratada, mas que é importante a gente levantar nesse contexto que estamos tendo hoje. Perfeito. Bom, deixa eu levantar outro ponto aqui. As redes sociais. A gente começou aqui a falar nessa questão. Como é que a senhora avalia esse ponto, doutora Cris, das redes sociais, né? Hoje, as redes sociais que é uma realidade no mundo todo, evidentemente que devido às condições sociais, nem sempre todo mundo tem o melhor equipamento para poder utilizá-lo, mas boa parte, com toda certeza, tem. Quer dizer, esse equipamento, no tema que nós estamos aqui abordando, violência doméstica, como é que a senhora avalia, né? Ou seja, é um equipamento que nós temos a devida cultura de respeitarmos o direito, ou seja, chego em casa, encontro a minha companheira falando ao celular, ou então enviando mensagem, eu quero saber para quem. Eu tenho esse direito? Ou seja, eu tenho também o direito de me dar a senha que eu quero ver o que você está fazendo. Ao contrário, quando ela pede, há uma desconversa, não, que história é essa, não sei o quê, enfim. Como é que a senhora vê também a esse ponto? A gente busca aqui esse assunto, parece simples, não cabe no assunto que nós estamos aqui abordando, mas se buscarmos uma estatística aí, com toda certeza, nós vamos encontrar muita coisa, doutora Cris. Olha, nesse aspecto da intimidade do casal que você está abordando, foge um pouco, mas eu acredito o seguinte: a partir do momento que você aceita uma determinada situação, olha, aqui tem regra, cada um pode olhar o seu, você não pode simplesmente eu olhar e ele não olhar. O direito é igual para ambos. Isso é igual para ambos. Eu acho que a partir do momento, eu olho o seu, você não olha o meu, tem alguma coisa errada, né? A base de uma relação é o companheirismo, regras claras entre os dois. E a confiança. Se é estabelecido entre as partes ali a confiança, a reciprocidade, o companheirismo, eu acho que não tem por que eu não poder olhar, desde que você possa olhar o meu também. Acho que é básico. A partir do momento que eu digo, não quero que você olhe, e você olha, aí sim, você está atingindo o meu direito que eu não te permiti. Aí você tem que questionar, esse relacionamento é válido? Porque alguma coisa está errada. Mas alguma coisa está errada não te dá o direito de, mesmo assim, se apossar e ir ali contra a vontade da outra pessoa, porque a pessoa já disse não.
Entendeu? Aí já é um outro porém. É válido para mim ali porque você não está tendo a mesma cautela, o mesmo... como é que eu posso te falar? A mesma entrega ali. A pessoa não quer te dar, então você tem que verificar isso. Mas você não pode usar isso como desculpa para transgredir, para tirar o direito que ela tem ali. Porque você não pode invadir uma conta que a pessoa não te dá permissão. Aí está errado. Mas se ambas as partes assim permitirem, tá tudo certo. Eu levantei esse assunto, já que é evidente que boa parte dos feminicídios que aqui em Brasília veio a acontecer, boa parte geralmente tem mais ou menos um caso semelhante como esse, né? Ou seja, estava ali no meu celular e aconteceu, portanto, alguma coisa. Eu desconfiei, então acabei cometendo, portanto, esse delito. Quer dizer, eu puxei esse assunto porque agora há pouco também eu citei que a pessoa chega em casa, um homem, e verifica ali que o jantar está mais salgado do que o de costume, já é motivo para a briga e já tivemos casos concretos de ou seja, de feminicídio aqui na nossa capital federal. E eu busco com o senhor, doutor João Pedro de Souza Melo, quer dizer, essa questão quando passa pelo tribunal do júri ali, a pessoa acaba sendo condenada, vai cumprir, portanto, ali a sua pena e por conta disso a esposa, né, ou a companheira que foi assassinada, ficaram, portanto, aí os filhos, quer dizer, o Estado de alguma forma, né, quando as crianças ficam. Evidentemente nós temos aí, portanto, leis também que protegem, portanto, os nossos menores, que o diga o nosso Estatuto da Criança e também do Adolescente. Mas nesse nosso país de tamanho continental, né, como é que o senhor avalia também aí esse aspecto da proteção das nossas crianças quando, infelizmente, o pai está preso, a mãe, infelizmente, foi executada, e as crianças, quando não tem um parente apropriado para poder cuidar, quando o Estado, de alguma forma, tem ali aquela condição, mas, no final das contas, quer dizer, como é que o senhor avalia esse ponto? Seria, de alguma forma, um risco que a sociedade corre de, se não cuidar bem daquelas crianças, vão ter que construir mais presídio do que escola? Esse é um desafio enorme. Nós trabalhamos, né, no processo penal sempre com o princípio da intranscendência da pena, que é uma ficção, né? Nós partimos da ideia de que a pena nunca pode transcender a pessoa do condenado, ela não pode atingir outras pessoas, tem de atingir apenas aquela pessoa ela fez, que ela praticou paga. o fato. Mas como isso é possível na realidade? Para nós aplicarmos uma pena privativa de liberdade, a pena de prisão a uma pessoa, eventualmente nós temos de privar os filhos daquela pessoa do convívio com o pai. E de fato, esse é um desafio do nosso sistema, né? Nós temos políticas públicas de atendimento a crianças e adolescentes que não podem ter o cuidado dos pais, né? Elas vão ser encaminhadas ali para a guarda de algum familiar mais próximo que tenha o interesse e as condições de receber, e em última se isso não for possível, vai acabar sendo encaminhada para um abrigo, um orfanato, quer dizer, as condições de vida das crianças que vêm de famílias que passam por uma tragédia como essa realmente tendem a ser desestruturadas. E esse é um desafio que o Estado precisa enfrentar e precisa olhar com atenção para isso. Até por isso, muitas vezes a gente fala do feminicídio consumado, quer dizer, a mulher morreu, mas existe também o feminicídio tentado, né? E é muito comum que em caso de feminicídio tentado, a mulher que foi vítima da tentativa de feminicídio se oponha à condenação do companheiro, por diversas questões, entre elas essa, né? Porque muitas vezes a separação desse autor do crime do convívio social significa uma privação financeira para a família, uma privação afetiva para os filhos. Se arrepende de fazer denúncia, né? Se arrepende de fazer a denúncia, é muito comum. E então esse é de fato impedir que
encontrar maneiras de que a nossa aplicação de penas não crie danos colaterais graves, né? Tentar mitigar os danos é realmente um grande desafio para o qual os nossos mecanismos não são inteiramente adequados hoje. Perfeito. Bom, como já começa, a partir de agora, já começar a administrar o nosso tempo, vamos fazer o seguinte, né? Vamos aqui abrindo um pouco mais aqui o nosso debate, ou seja, cada um dos participantes vai ter, a partir de agora, vamos começar com 3 minutos, para que se exponha aquilo que entenda ser necessário nesse debate, que até o presente momento ainda não foi abordado e que fique registrado, portanto, nos microfones da nossa emissora. Eu começo com o senhor, doutor Rodrigo. Walter, eu acho que a mensagem que se passa aqui hoje é de que todos nós, enquanto sociedade, precisamos estudar o problema da violência, sobre todos os aspectos, o aspecto jurídico, histórico, social, psicológico, e eu acho que a chave, parece um truísmo, parece algo óbvio, mas eu acho que a chave é a compreensão, tanto da vítima, de por que ela se coloca, não é colocada, mas às vezes também se coloca, se deixa colocar no papel de vítima e não busca os mecanismos de afastamento cautelar, e quando busca se arrepende, quando busca volta atrás, deixa o agressor em casa, e também compreender o agressor enquanto um ser humano que precisa de reparação, e de como quebrar o ciclo da violência, quais são as causas que levam à violência, estudar também, como o senhor levantou agora, como isso afeta o menor, e como pensar em políticas de Estado que protejam o menor, até para que ele não reproduza a violência que foi cometida no seu ambiente quando ele for mais velho, for constituir uma família. Então eu acho que a chave aqui do nosso debate, o que eu trago como mensagem é a chave da compreensão, do estudo sério, e da compreensão também de que os 3 poderes, em todos os níveis da federação, precisam de políticas coordenadas. Não basta o judiciário enfrentar o problema se falta orçamento para a Casa da Mulher Brasileira, se falta orçamento e treinamento nas delegacias. Então, essa é a minha mensagem de agora. Eu termino com um tom mais leve, Walter, porque você falou do celular, e eu, no meu relacionamento, a minha esposa tem todas as minhas senhas, ela pega o meu celular quando ela quer, às vezes não devolve, não é por ciúme, é porque a gente não tem nada a esconder. Cada um, mas eu considero esse assim, eu não tenho nada a reclamar desse modelo, porque da mesma forma eu faço posso fazer com dela, não faço normalmente, ela que faz com o meu, né? Mas não é por desconfiança, é por uma total abertura do relacionamento. Eu acho que essa ideia de relacionamento conservador que a gente tem, papel da mulher, papel do homem, é algo que a gente precisa solapar e realmente pretender colocar no nosso relacionamento igualdade, talvez você pensar a forma como estamos hoje nos nossos relacionamentos, eu acredito que conhecer o próximo, assim como conhece a si mesmo, é algo fundamental. Então veja que a confiança e a compreensão parecem ser a chave de tudo. Parabéns, quer dizer, o senhor nos trouxe aí um dado realmente que eu achava que não existia, né? Que não existiria, porque a gente conhece justamente uma legião contrária, né? do que o senhor realmente faz. Mas, doutor João Pedro, vamos também com o senhor, fique à vontade, ainda não são as considerações finais, tá bem? Mas 3 minutos também para o senhor, fique à vontade. Walter, uma coisa que eu acho importante colocar nesse debate sobre o enfrentamento da violência contra a mulher, eu falei já que muitas das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, e isso é interessante, né, e voltando naquela discussão sobre prevenção e punição, que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, elas não servem para, não tem a função instrumental em relação a uma futura aplicação de pena, como tem as cautelares do processo penal ordinário, né? Quer dizer, processo penal ordinário, que trata de outros tipos de crime, você decreta uma prisão preventiva, impõe uma tornozeleira eletrônica, uma proibição de se ausentar da comarca, um bloqueio de bens, mas tudo com vistas à aplicação futura de uma pena nesse processo, em um processo penal. A Lei Maria da Penha não é assim. As medidas protetivas, elas independem da aplicação de pena ou da instauração de um processo penal ou de um inquérito, né? Elas têm uma certa autonomia. Eu digo isso porque nós precisamos olhar
também precisamos olhar para o tema da violência contra a mulher, mas também numa democracia nós precisamos olhar também para a perspectiva do direito de defesa. Eu acho que isso é muito importante quando nós tratamos do enfrentamento da violência contra a mulher a partir de uma perspectiva do processo penal. E hoje a gente lida com questões paradoxais que não tem solução fácil. Mas, por exemplo, isso é a jurisprudência dos tribunais e está nas diretrizes para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica tem um especial valor probatório, né? Quer dizer, ela é valorada como prova de uma forma mais, se atribuindo um peso maior do que se atribuiria em outras circunstâncias, né? Por outro lado, nós temos hoje uma lei muito importante, aliás, que a doutora Cris já comentou aqui, que é a Lei Mariana Ferrer, né? Que nós temos essa mania das leis com nomes, né, no Brasil, mas é uma lei que estabelece alguns parâmetros para a oitiva de vítimas e de testemunhas em geral no processo penal, evitando um processo ali de revitimização, né? E a convivência entre essas duas realidades, quer dizer, de um lado a proteção da vítima no processo judicial e de outro o valor especial que se atribui à sua palavra, de uma conciliação, de um equilíbrio complicado, porque a defesa ela precisa ter, de fato, se a palavra da vítima tem uma importância probatória tal, a defesa precisa ter aquele direito do cross-examination, né? Ela precisa ter o direito de usar os meios que tem para tentar desconstruir a palavra da vítima. E aí, esse é o desafio que está posto, né? Como é que nós vamos proteger a vítima de um processo de revitimização no processo penal e, ao mesmo tempo, garantir o direito de defesa do acusado? Isso é uma questão para a qual eu não tenho resposta, mas é uma das questões importantes desse tema e que eu acho que nós precisamos colocar para discussão no país. Perfeito. Bom, passo agora o tempo à doutora Cris, né, Cavalcante. Fique à vontade também, doutora Cris, nos 3 minutos. Que a senhora entenda ser necessário. Interessante pontuar aqui questões que são muito do senso comum e muitas vezes não são verdadeiras, mas são repassadas como se fosse. Isso acaba fragilizando a efetividade da lei, né? Ou até que o empoderamento das mulheres, por entender que a lei discrimina o homem, ou que o homem não tem o seu direito de defesa resguardado, e quando na verdade ele tem os mecanismos de defesa resguardado. Inclusive a mulher, quando ela faz uma denúncia que é errada, equivocada, o próprio Ministério Público no processo, ele denuncia ela por denunciação caluniosa e etc. Então, há o homem as garantias legais à sua defesa. Não é simplesmente a palavra da mulher ali que vai fazer um homem ser condenado, ou, como eu escuto, principalmente em redes sociais, vai separar do filho. Primeiro que a MPU ela não trata sobre guarda, ela não trata sobre afastamento. Há necessidade que isso seja dirimido com mais aprofundamento. Então, tem que ser numa vara de família para que haja um contexto interdisciplinar, com psicólogo para verificar a efetividade mesmo de um novo regime de guarda. Então, eu falo isso para quê? Para que essas informações que são repassadas, elas não impregnem na cabeça, porque elas fragilizam a efetividade da lei, porque parece que a todo momento estão querendo dizer que as mulheres são superiores e só as mulheres têm o direito. Não é assim. Nós não temos esses direitos. Nós somos ainda, infelizmente, abaixo, e a gente precisa dessa para que a gente tenha um mínimo de igualdade, tá? No mais, eu também concordo com o doutor. Eu acredito que sim, é necessário essa amplitude de educação e conhecimento, não só
com a vítima, não só com o agressor, mas com todos os aparelhos estatais, desde os órgãos lá da delegacia, desde os juízes, desde quem está ao acolhimento, desde a sociedade entender o papel fundamental nessa briga e nesse combate, porque apesar da gente dizer hoje, repetidamente, em briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher, as pessoas não metem, as pessoas observam, as pessoas não ligam na polícia quando o homem está agredindo uma mulher na via pública, quando uma mulher está pedindo socorro na casa, eu não vou me meter nisso, é coisa deles. E você ali, você para e você acaba por não, talvez, impedir um feminicídio porque você foi omisso. Então, a sociedade tem que ultrapassar essa ideia de que a violência doméstica não é uma questão social, e ela é um problema social que tem que ser combatido por todos. E, principalmente, a mulher tem que entender que ela é a vítima. Ela não pode ter medo de falar, medo de buscar o seu direito por conta de represália social, por conta do que a família vai falar, por conta do que a sociedade vai achar. Porque hoje, no aspecto atual, a sociedade, na maioria das vezes, vai ter um desacolhimento mesmo, ela vai ser revitimizada. Mas se ela se calar, a gente não vai conseguir romper esse machismo estrutural, esse preconceito. Então é preciso que ela obtenha força e vá até o final e lute pelos seus direitos. Bom, nós já estamos caminhando para o fechamento, são 16h52 agora no horário de Brasília. Evidente, já agradecendo a cada um dos nossos participantes, mas vamos lá, né, doutor João Pedro, aqui agradecendo ao senhor pela gentileza, pela atenção também conosco aqui no nosso debate. O debate de hoje, é evidente, não se esgotará em relação ao que nós propusemos aqui debater, ou seja, ainda faltam assuntos e constantemente estaremos debatendo este tema, porque é importante, de alguma forma, conscientizar a nossa população, de certa forma, a reverter, portanto, este quadro. Nós somos capazes e temos realmente aí condições e, de certa forma, também acreditar no que possamos também fazer para que realmente a normalidade possa, então, acontecer. Um minuto para as considerações finais do senhor, eu aqui já agradecendo pela gentileza. Evidente que o convite é permanente e teremos outros debates e o senhor já é o nosso convidado permanente. Eu queria só agradecer, Walter, pela condução muito proveitosa desse debate, agradecer a doutora Cris e o doutor Rodrigo por essa troca de ideias. Eu acho que foi um debate muito enriquecedor para todos nós, aprendemos uns com os outros e espero que tenha sido enriquecedor para o nosso ouvinte também. Tá certo. Deixa eu buscar também o doutor Rodrigo também, agradecendo muito ao senhor pela presença. Como eu disse para o doutor João Pedro, o convite é permanente. Outros debates irão acontecer aqui nos microfones da nossa emissora, da Rádio Justiça. E o objetivo é justamente esse, né? Também trazer a população para o debate, para que ela também, de alguma maneira, possa trazer aí a sua opinião e, quem sabe, juntando as mãos, possamos enfrentar essa situação que, infelizmente, ainda é séria, ainda causa muita dor na nossa sociedade. E, quem sabe, debatendo esses pontos aqui, possamos que seja que compreenda a importância de reverter aí o seu pensamento para o bem. Quem sabe possamos alcançar com esse milhares de pessoas aqui no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor. Repito, o convite é permanente aqui nos nossos microfones. Obrigado, Walter. Obrigado. Foi excelente estar aqui com vocês hoje, com meus competentes colegas. Ainda bem que as perguntas mais difíceis foram para o doutor João e para a doutora Cris. Eu fiquei com um pouco mais fáceis. Agradecer mesmo a oportunidade. A minha esposa pediu um direito de resposta. Ela disse que ela não toma meu celular, que eu entrego ou eu deixo logado no computador. De livre e espontânea vontade. Então, agradecer mesmo e parabenizar meus colegas por isso e pelo senhor também por conduzir de forma perfeita esse debate. Muito obrigado. Agora com a senhora, doutora Cris. Doutora Cris é a única que não nasceu aqui em Brasília, né? Aliás, o doutor Rodrigo nasceu em Goiânia. Sou goiano como o senhor. Só que eu expliquei para o senhor aquele detalhe, né? De Anápolis, né? Mas deixa para lá. O doutor João Pedro também aqui é de Brasília, né, doutor João? Isso, Grande Anápolis. E da Grande Anápolis, isso também, né? E a doutora Cris
claro, do um belo estado do Pará, da cidade Pará, de lindo. Bragança, mais linda ainda, portanto, Mais aí a linda cidade. ainda, Mas litorânea. é aquela velha história, né, doutora Cris? Bebeu água em Brasília, não tem mais jeito de sair, né? Tem não. Então vamos também, doutora Cris, muito obrigado também à senhora pela gentileza de nos ter atendido para participar desse debate. E, evidente, outros debates irão acontecer e o convite já está feito para que possamos, então, na outra rodada, abordarmos aí este tema, como foi hoje, de forma bem aprofundada. Muito obrigado. Olha, eu agradeço todos vocês que realmente me ajudaram a entender outros pontos de vista. E agradeço também a TV Justiça, porque, querendo ou não, está fazendo o papel social que a gente tanto fala aqui, que é informar, que é passar esse conhecimento à frente para que as outras pessoas que estejam vendo aqui tomem, se empoderem da lei, tenham conhecimento, possam repassar isso para frente. Então, eu estou aqui, me disponho sempre que precisar, estarei aqui em aposta. Muito obrigada. E aquele recado final, a mulher se sentindo, de certa forma, vítima de uma possível agressão, tudo pode acontecer, de certa forma, manter a sua coragem e buscar, portanto, ali Denuncie. o amparo legal. Denuncie. 190 Delegacia Eletrônica, 180 Ministério Público, Defensoria, todo o aparato legal. Denuncia, sempre denuncia. Romper o ciclo de violência é primordial. Perfeito. Bem, e assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Queremos aqui agradecer à doutora Cris Cavalcante, advogada, especialista nas áreas civil, de família e sucessões, como também ao doutor Rodrigo Garcia Duarte Rodrigues Buzzi. Eu errei. Pizza, Muzzi. Isso, pronto. Ele foi ensinar a gente essa técnica. Muito obrigado também, brincadeira, doutor Rodrigo. Muito obrigado ao senhor, doutor Rodrigo, que é especialista em processo constitucional, como também ao doutor João Pedro de Souza Melo, advogado criminalista. Muito obrigado. Sou Walter Lima, fiz a ancoragem do debate, que teve a produção da Ana Carolina Laurindo, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.